Bom, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse evento maravilhoso que eu e dois amigos aqui, participantes comigo nesse podcast, experimentaram numa viagem aos Estados Unidos, nesse evento que foi o nosso 2025 Tech and Innovation Symposium da KPMG, um evento feito para os nossos clientes, né? E durante 3 dias a gente ficou ali imerso numa quantidade de discussões sobre futurologia, mas futurologia aplicada ao presente, aos negócios, às sociedades e a toda essa jornada aí de reskilling pela qual todos nós estamos passando, seja na pessoa física ou seja no CNPJ, né? Então, com isso aqui, sem mais delongas, eu já queria até convidar aqui um primeiro participante, ou no caso, uma participante, né, para o nosso podcast, é a Ká. Fala, Ká, tudo bem? Bom dia. Fala, Gibran. Tudo certo, bom dia. Então vamos nessa. A gente pode bater esse papo de uma forma bem descontraída, trazer um resumão do que rolou no Tech Symposium. Pode deixar que eu vou ser direta, e se precisar de mais detalhe, é só me pedir. E claro, vamos deixar isso bem envolvente para o nosso público executivo também. Então já que você tocou no nosso público aí, você quer dar um alô para eles? Com certeza. Então, alô para todo mundo que está ouvindo a gente, especialmente vocês que estão no mundo executivo, interessados nas tendências de inovação e foresight. A gente está aqui para fazer esse resumão do que rolou no KPMG Tech and Innovation Symposium e deixar vocês por dentro do que há de mais quente nessa transição tecnológica. Vamos nessa. É isso aí, Ká. Bom, e aproveitando então, você quer dar um alô aqui para os nossos convidados, participantes que lá estiveram conosco? Lembrando que você estava lá também, né? Com certeza, vamos lá. Então, um super alô pro André Coutinho e pro Frank Malan, nossos parceiros de mesa aqui no podcast, que também estavam lá no evento em Deer Valley. Foi um prazer dividir aquele espaço com vocês e agora a gente traz um pouquinho disso para quem tá ouvindo a gente. Então bora lá. Legal, Ká, obrigado. Já volto com você, hein? Bom, pessoal, então a gente está aqui com o André Coutinho, o Frank Malan, aqui está o QR Code aí, ó, para quem quiser ficar em contato aí tanto com o André, tá até o Instagram profissional, hein? Você tá chique agora, é. Olha só. Seguindo os seus passos. Aí, mano, tá vendo? É compartilhando best practices. E o Frank já vai fazer o dele, eu tenho certeza, né, Frank? Tudo daqui eu faço mesmo. Tá aí o contato do Frank também. E aí, o meu também, fica aí o LinkedIn e o Instagram, para quem quiser depois seguir, se é que já não está seguindo, né? Bom, e a gente começa talvez com essa frase, né? Essa é uma frase que marcou um pouquinho o evento, tem até a ver muito com uma das palestras lá que foi bem legal, que é do Peter Diamandis, né? E ele se encaixa ali, eu diria que se encaixa como um futurista e ao mesmo tempo um homem de negócios muito bem sucedido, né? Que fala tanto para negócios quanto para a parte de longevidade na parte de saúde, né? É alguém muito empolgado com esse novo mundo, né? Ele demonstra claramente que ele é um early adopter dessas tecnologias apaixonado, todas, né? Outro dia eu estava vendo que ele instalou agora aquele chip de monitoramento. Já colocou no vídeo? Colocou. E tava com o anel também, Warren, né? Tô vendo que você tá com o seu aí também, ó. Ele é fanático por biohacking, né? Exatamente, né? Eu achei muito legal a palestra dele. E ele terminou dessa forma, né? Ele fala que a gente está vivendo realmente os tempos mais extraordinários, né? Da humanidade. E isso tem ponto e contraponto, né, Frank? Porque ao mesmo tempo que se fala de época de abundância, será que a abundância para todo mundo vai ser sempre assim? Já entramos nisso, né? Esse é o tema mais interessante ali do debate, né? Onde ele faz aqui algumas previsões super otimistas, né? De como o mundo está evoluindo, como as tecnologias, né, vão permitir descobrir cura para as doenças, como a gente vai conseguir ser mais eficiente na agricultura, provendo alimentos para todo mundo, mas o mundo é o mundo, né? E tem as suas questões geopolíticas, tem as suas crises, tem as suas guerras. Então, de um lado, né, projeções super otimistas, e do outro lado a gente percebe que ainda o ser humano precisa aprender a conversar melhor, né? Totalmente. E, bom, eu acho que quando a gente fala desses tempos aí de abundância, ou tempos extraordinários que podem ou não acontecer, né? A gente, na KPMG, inclusive, estamos lançando, né, agora o nosso Futures Report de 2025. Todo ano a gente lança esse reporte, né? E é um relatório, basicamente, aí que passa pela agenda de foresight, né? Que é aquela agenda da gente conseguir realmente visualizar futuro, visualizar tendências, como é que a gente conecta os pontos e traz isso para uma agenda de presente, né? É super importante. Essa agenda de foresight, ela costuma aparecer nas organizações em alguns momentos específicos, normalmente um pouco antes da reunião de estratégia, o pessoal sai procurando dados, informações. Eu acho que é você ter ali um processo estruturado de estar olhando para o que está acontecendo no mundo o tempo todo, né? Em relatórios de academia,
patentes que foram licenciadas recentemente, ecossistema de startups, KPMG, por que não, certo? E principalmente em tempos de tanta disrupção, né, que já começa a acontecer nos negócios, a gente ter essa capacidade de prever através de futuro, né, de Sinais, né? Capturar os sinais, né? E a gente sabe que algumas dessas tendências elas levam tempo para amadurecer dentro da empresa, né? Então você ter esses sinais e ter a habilidade, né, de identificar o momento correto de fazer o investimento para não fazer muito antes, né, e eventualmente consumir muito capital e também não deixar para fazer muito em cima e sair atrasado nessa corrida. Então, você ter a habilidade de capturar, estudar os sinais, aplicar esses sinais ao seu negócio, identificar o momento correto é a arte da gestão, né? Uma maneira fenomenal de fazer isso hoje em dia, como vocês disseram, né, não deixar isso para fazer de maneira pontual, e os agentes hoje em dia pode nos ajudar muito nessa detecção real-time daqueles riscos ou oportunidades que estão se materializando e que impactam o nosso negócio, né? Para não deixar talvez a Cá muito tempo fora aqui da conversa, né? Eu queria pedir para ela, na verdade, fazer um resuminho muito rápido dos 7 pontos que o relatório trata, até para que a gente possa evoluir aqui e entrar dentro de cada um deles. Ô Cá, ajuda a gente aqui, faz um resuminho bem rápido aí de quais são os 7 assuntos que o Futures Report da KPMG contém. Claro, bora fazer esse resuminho direto ao ponto. O Futures Report da KPMG destacou 7 frentes principais. Primeiro, o caminho para a superinteligência artificial, falando de IA evoluindo para algo bem mais autônomo. Segundo, a computação quântica, que está começando a impactar setores como finanças e saúde. Terceiro, a economia espacial, com o espaço ficando cada vez mais comercial. Quarto, a infraestrutura computacional, que está sendo redesenhada por conta da IA. Quinto, ativos digitais e blockchain, virando uma camada fundamental. Sexto, resiliência ambiental, com as empresas se adaptando às mudanças climáticas. E sétimo, manufatura avançada, que está sendo reinventada pela digitalização e sustentabilidade. É isso em linhas bem gerais. Legal, obrigado, Cá. Bom, pessoal, e lembrando aí que a gente vai disponibilizar para vocês aqui também, no final aqui do nosso podcast, né, como parte até do lançamento do nosso Futures Report, um QR Code para que você possa fazer o download do relatório, tá bom? Uma leitura, ela mexe com você, assim, porque ela tem uma questão ali de futuro. Quem, a Cá ou o relatório? O relatório. O relatório. Ele é disruptivo. Eu acho que é uma leitura importante para ser feita e com essa visão de que talvez não impacte o seu hoje, né? O seu contas a pagar de hoje, o seu contas a receber, mas já começa a impactar muito rapidamente o seu futuro, porque por isso se chama Futures Report, mas com impacto direto nos negócios. Então a gente às vezes fica imaginando, isso não é para agora, é lá para frente, só que esse lá para frente tá cada dia mais próximo, se já não está acontecendo, né? E muitas vezes a gente espera ficar perfeito, né? Para poder, deixa ficar um pouco mais perfeito, mais tangível para que eu entre nessa agenda. E aí quando você entrar, pode ser que já esteja tarde. Bom, antes de começar aqui falando do evento, né? Talvez tenha até já ali um pouquinho do que foi a abertura, né? Com Cliff Justice, que é o nosso líder de Enterprise Innovation para a KPMG Estados Unidos, que foi quem fez o convite para que a gente estivesse lá, né? Mas talvez um pouquinho da percepção de vocês da atmosfera, do lugar, dos participantes, né? É um evento bem alto nível, né? Eu achei um evento espetacular, sabe, Jubra? Até chegar naquele evento é legal, porque o evento foi num resort nas montanhas, né? E você tem que sair de Salt Lake City, pegar um carro e começar a subir as montanhas. E o interessante é que você fica ali 3 dias junto com essa comunidade de executivos dos Estados Unidos, de todas as indústrias, né? Eu vi lá gente de banco, de indústria farmacêutica, né? De manufatura. Então você tem uma visão, você tem discussões muito... Telecom, né? Telecom, a gente vai falar daqui a pouco da economia espacial, né? Como vai mudar bastante. Então você tem... né, durante os almoços, cafés da manhã, durante as atividades, você vai interagindo com executivos de diferentes áreas, né? Isso é muito rico. Eu lembro que eu cheguei no café da manhã lá bem cedinho, você já era o primeiro na mesa lá, que era o café sobre quanto, né? Sim, nós vamos falar sobre quanto daqui a pouco. Foi direto do jantar para pro... Eu nem dormi naquela noite, pô. É que ele bebeu menos que a gente na noite anterior. Tava ansioso. Olha, exatamente o que o Frank falou, eu talvez complementaria só com esta questão de você olhar temas, né? Porque na hora que eu li o relatório... Estou indo para um evento que vão falar sobre Space Economy. Como isso conecta conosco, né? Conecta com o meu dia a dia, né? Com o que eu estou falando para os clientes, as soluções que nós estamos desenvolvendo. Então, quando você vai para um evento desse, você vai com esse sentido de querer alguma coisa para aprender, para começar a aplicar rapidamente. E aí você começa a compreender um pouco mais o conceito de foresight. Não é para você aplicar exatamente agora, mas de que forma que você vai amadurecer o seu negócio e se aproximar dessas tendências do futuro, né? Trazer isso para o seu dia a dia de alguma forma, ainda que não seja imediatamente aplicável. Várias palestras me deram essa sensação
de estar olhando alguma coisa que, em tese, está muito lá na frente, mas que já tem gente começando a aplicar agora. Você sabe que eu fiquei com esse sentimento também de talvez ter subestimado um pouco, não subestimado a agenda, porque todos esses assuntos estão assim na crista da onda, mas talvez eu olhei para muitos deles, né? Quando a gente fala de quantum, quando a gente fala de space economy, vibe coding um pouco menos, né? Mas eu fui um pouco, deixa eu ver o que está acontecendo, até para se alguém vier falar comigo sobre esse assunto, eu sei um pouco articular. Mas eu saí de lá com uma percepção de que, não sei se é para fazer um mega deep dive, para implementar algo já, né? Mas já tem riscos e oportunidades batendo na porta no horizonte de médio prazo nesses assuntos mais disruptivos, né? Quanto é um exemplo muito claro disso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, bom, talvez aqui estava falando do Cliff, né, que fez a abertura aqui, então ele tem várias frases de impacto ali através da apresentação dele, e outra vez, né, o Futures Report foi o que foi guiando ali a conversa do começo ao fim, mas acho que de grandes capítulos que ele abordou na abertura, né, então ele falou desse rápido avanço tecnológico que está remodelando as indústrias, né, e os modelos de negócio, gerando inclusive uma corrida equivalente a uma corrida armamentista de inteligência artificial. A gente já fala um pouquinho sobre isso, né, que é quase que uma guerra fria entre East e West. Ele falou muito a questão também das Dark Factories, né? Isso aí. São aquelas fábricas que operam 24/7, por exemplo, na China e não só lá, né? Mas já como algo que é uma certa transição para hiperautomatização, né? E o termo de Dark Factories é porque elas operam no escuro. No escuro, exatamente. Né? Então você não precisa mais de luz, né? Aquele conceito de você ver as pessoas trabalhando ali e tudo, né? À medida que você vai substituindo por robôs, e os robôs podem trabalhar 24 horas, imagina aqueles grandes armazéns de distribuição, né? Das lojas de e-commerce, né? Você pode trabalhar com a fábrica apagada. Então esse é o conceito que mostra, né, como a substituição do trabalho humano para robô está mudando a cultura corporativa, né? Como que você configura uma empresa que trabalha 24 horas por dia, né? Cara, é muito interessante isso. A gente vai entrar até um pouquinho na sequência lá, acho que durante o Peter Diamandis, ele falou muito sobre humanoides, né? Então você imagina, se por um lado a gente tem até um saving enorme de energia, você imagina Dark Factories espalhadas por todos os lados, trabalhando não só à noite sem luz, mas durante o dia todo, mas por outro lado com consumo também diferenciado, porque ao invés de você ter tantas pessoas, você vai ter tantas máquinas, robôs, humanoides, fazendo realmente a gestão de tudo aquilo ali. Easy tem um centro de distribuição que funciona totalmente automatizado e, portanto, no escuro, né? E aí eu fui visitar um cliente, o executivo me convidou para visitar o centro de distribuição. E a gente foi lá, ele subiu, eles fizeram uma ponte justamente, acho que para os visitantes poderem ter essa noção, né? Só que você sobe naquela ponte, você olha e tá tudo escuro. Você escuta alguns barulhos, né? Das empilhadeiras se movimentando e tal, mas você não tá vendo nada. Aí ele fala, só um minutinho que eu vou fazer a mágica acontecer. Ele vai lá e aperta o botão. Acende a luz. Na hora que acende a luz, são centenas de empilhadeiras movimentando, fazendo... A sensação que você tem que vai ter um choque ali, vai bater. É um negócio espetacular, né? Então, e agora eles estavam trabalhando na segunda etapa, que era como que da entrada da portaria o caminhão já traria para o centro de distribuição sem nenhuma interferência humana. Esse foi aquele aqui no interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Acho que eu sei o que você está falando. Legal. Bom, e por último, acho que o Cliff acaba ressaltando ali bastante a questão da importância da cultura da inovação. Todos nós estamos... A gente até brinca, né, que talvez se hoje eu estou exercendo uma função de inovação dentro do Advisor, o Frank lidera inovação na firma como um todo, mas eu brinco com o André até de vez em quando que talvez se eu olhar para daqui a 3 anos, né, olhar para trás, talvez um job bem feito seria não precisar de mim como uma pessoa que eu não represento hoje inovação, né, mas não precisar talvez daquela pessoa empurrar a inovação, porque todo mundo vai estar inovando no dia a dia, né? Então ele fala muito disso e coloca isso num contexto da importância da gente fazer essa gestão da mudança, né, que acho que todas as empresas estão passando por esse processo de letramento em AI, por exemplo, né, com parte da gestão de mudança delas, né? Acho que isso vai ser para acontecer, Rio Branco. Na hora que a gente se É cíclico também, né? coisa, já tá outra parecida. Você tá com uma camiseta IA, é Miami, não? Ah, IA. AI mesmo. Cheguei a pensar que podia ser Miami, mas... E eu acho também Você tem que... feito esse trabalho, né, Fred? Junto com o time de E eu acho que assim, né, o nosso papel, Jubra, eu acho que assim, é para mostrar o caminho, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Você não tem como se isentar da responsabilidade de buscar o conhecimento, de entender o que está acontecendo e ver o impacto, né, nos clientes que você atua, nos setores que você procura se especializar e assim por diante.
Então, eu acho que o nosso papel é muito mais de orientação, Total. né? De dar o caminho, de Guidance. mostrar as referências, né? Mostrar um material onde você pode se aprofundar do tema. Mas, de novo, cada um de nós é responsável pelo próprio desenvolvimento, né? E conectar a estratégia com a inovação na execução, né? Que é algo que talvez cabe a nós aí, numa perspectiva mais de guidance e estratégia. Mas talvez eu volte com a Cá aqui para a mesa agora, para a gente passar um pouquinho para o assunto de geopolitics, né? Esse foi acho que foi o primeiro ou o segundo, né? Foi. Debate que aconteceu, e foi bastante impactante. Eu achei a Dina, assim, que mulher, né? Pensa numa mulher empoderada, né? Que realmente tem um histórico ali muito relevante dentro dos Estados Unidos, tanto em governo quanto em iniciativa privada. Mas eu peço aqui a Cássia para, né? Ô, Cá, ajuda a gente aqui. A gente está agora falando um pouquinho sobre geopolitics e eu queria que você resumisse rapidamente aqui, talvez em 10 segundos, né? Como foi aí a conversa da Gina Raimondo com o Cliff Justice? Até para esquentar os motores aqui. Claro, sem problema. Olha, a conversa entre a Gina Raimondo e o Cliff Justice foi basicamente sobre como a corrida pela liderança em IA não é só tecnológica, mas também geopolítica. Eles falaram sobre equilibrar inovação e regulação, proteger tecnologia de conta e, ao mesmo tempo, cooperar com aliados. Em resumo, é um jogo de xadrez global e eles destacaram que inovação e regulação têm que andar juntas para manter a vantagem competitiva. Legal, obrigado. Bom, quem quer falar um pouquinho sobre Gina, né? Eu achei, assim, é incrível, né? A visão do americano olhando para essa discussão de oportunidades e também de riscos associados à oportunidade para quem estiver à frente ou para quem for o seguidor nessa jornada de adoção de AI, né? Eu posso começar. Eu acho que teve ali uma questão muito clara, né? A gente sempre toma muito cuidado com esse assunto geopolítico, que é o assunto do momento, né? Mas ela deixou muito clara essa preocupação de quem vai liderar essa agenda. Estados Unidos ou China? Destacando alguns pontos muito positivos. Deixou muito claro essa corrida armamentista de AI, né? Tem até um pensador, ele, na verdade, ele é um estrategista de política externa chamado Henry Kissinger, morreu recentemente com 100 anos, e ele chegou antes de morrer, né, falou que isso pode ser até mais sério do que a corrida nuclear, né? Essas agendas de quem lidera inteligência artificial e tecnologias. Eu acho que ela deixou muito clara essa necessidade dos Estados Unidos continuar investindo muito. Eu fui até pesquisar, porque a sensação que eu tive ali é de que a China estava avançando muito rapidamente. Ela também falou sobre a questão da educação, mas antes de falar de educação, eu queria pesquisar, né, do PIB dos Estados Unidos e da China. Uhum. Porque há algum tempo que a gente vinha escutando de que a boca do jacaré estava fechando. Uhum. A diferença de PIB em 2010 era de 9 trilhões, China com 6 trilhões, Estados Unidos com 15. Para em 2020 caiu para 6 trilhões, China com 15, Estados Unidos com 21. Só que a perspectiva para esse ano a diferença é de 12. Isso tem muito a ver com as grandes Big Techs. Claro que existem grandes Big Techs também na China. Se você pegar 2 ou 3 Big Techs nos Estados Unidos, elas são maiores do que a Bolsa de Frankfurt. Delas 2. Tá? Então, elas ficaram realmente muito poderosas. Mas existe uma preocupação grande dos Estados Unidos em relação à liderança dessa agenda. Total, né? Aliás, eu peguei do Brasil também só para a gente ficar um pouquinho triste. Era 2,2 trilhões em 2010 e continua 2,2 trilhões em 2025, né? A gente não se apropriou ainda desse crescimento. Mas eu acho que ela colocou muito essa questão. E aí ela entrou num campo de educação. Mas antes de entrar na educação, né? Eu acho que nesse ponto eu achei interessante um comentário dela, que ela fazia essa analogia que você fez da Guerra Fria, né? E ela falava assim, na época da Guerra Fria, agora é muito pior, né? Porque na época da Guerra Fria, você tinha duas coisas, né? Primeira coisa, é difícil é muito mais, é difícil hoje em dia você conseguir esconder uma planta nuclear, né? Em qualquer lugar. Ela fazia analogia com a Guerra Fria e o pessoal na correria armamentista, né, nuclear. E com AI é diferente o jogo, né? Você esconde uma planta nuclear, mas com AI a coisa é virtual, está acontecendo por todos os lados. Então eu achei interessante essa analogia com a parte da Guerra Fria nuclear, né, quando ela colocou ele. Não, isso assim, é de filme de ficção científica, né? Mas falando dos números, Coutinho, uma coisa que também me chamou a atenção foi o comentário dela falando da capacidade de investimento das Big Techs americanas. E foi a primeira vez que eu ouvi falar que é mais de $1 bilhão por dia de investimento. Já olhou um para o outro, ela falou por dia mesmo? Então, por dia.
a gente vê que isso aí supera muito dos governos, né, de praticamente qualquer outro país, tirando Estados Unidos e China. Sim. Então, de fato, você tem esses dois países, né, descolando muito do resto do mundo, né? E ela criticou bastante a Europa. Você lembra dos comentários que ela fez sobre a Europa? Ela foi muito dura com os europeus, né? Ela dizia que ela não quer que os Estados Unidos seja a Europa de amanhã. Justamente por conta de talvez os europeus focaram muito na regulamentação, né, das leis de privacidade, e isso se disseminou muito entre a população. Diz ela, né, que isso atrasou muito o desenvolvimento de inteligência artificial, principalmente em território europeu, né? Uhum. E coisa que não aconteceu na China e nos Estados Unidos, né? Mas desculpa, você ia falar da parte educacional, né? Que ela falou bastante disso. Ela falou bastante. Eu acho que ela até ali, a primeira parte, ela foi mais focada nessa relação, né? Relação é bom, nesse conflito, né? Com Estados Unidos e China. Mas depois ela começou a endereçar um tema de educação, ainda que ela tenha feito algumas críticas, como, por exemplo, né? As universidades americanas, sempre sem juízo de valor, elas estão inundadas de estudantes chineses, né? Eu tive a experiência de visitar, daí na formatura do meu filho, numa universidade em Atlanta. Ele se formou em Computer Science. Na hora que você vai chamando, né? Metade ali tinha sobrenome chinês, né? E ela fez a seguinte crítica: se um americano estiver interessado em estudar numa universidade chinesa, ele não consegue acesso, né? Então, de que forma que isso vai mudar no futuro, né? Sem nenhum aspecto xenofóbico, que nada disso, mas é só uma preocupação que ela tem em relação a um país estar se utilizando mais do outro, está desenvolvendo. Talvez isso conecta até com a parte de comunicação que ela comentou, né? Que ela dizia o seguinte: hoje, na Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e Rússia se falavam muito mais no momento de construção de material bélico e tudo mais, se falavam muito mais do que se fala hoje Estados Unidos e China nessa corrida com relação a AI, né? E o risco de você ficar realmente sem comunicação é enorme. E a questão ela conectou muito isso também com a questão das universidades, porque você tem muito aluno chinês aqui hoje nos Estados Unidos, e lá na China você tem zero, né, de alunos americanos. E aí a solução que ela recomenda ali é que a educação ela seja distribuída, né? E que você possa ter acesso para que todo mundo consiga se desenvolver de alguma forma. É claro que você vai ter centros de inteligência de desenvolvimento que você não vai simplesmente compartilhar, né? Uhum. Mas o acesso a isso é muito importante. Então ela deu esse destaque também. Então é que me chamou a atenção essa parte. Agora, levando para a questão ainda, né, da geopolítica e dos comentários dela, né? Me marcou também outro comentário que ela falou do alinhamento dos países com o uso de tecnologia americana. Isso, é verdade. Então, a influência americana, né, sobre os outros países, exigindo que, se você quer fazer negócio com uma empresa americana, você tem que usar exclusivamente tecnologia americana. E quando eu escuto isso, né, e sabendo aqui da nossa posição aqui na América Latina, né, onde a gente vê uma influência chinesa muito grande, principalmente no setor automotivo, setor de telecomunicações, tudo. Eu escuto isso com certa preocupação, sabe, Gilbran, para saber, né, do Brasil, será que mais para frente a gente vai sentir pressão dos americanos de termos exclusivamente tecnologia americana para poder transacionar com empresas americanas? Isso é preocupante, né? Tem a questão toda, isso não é uma palavra proibida, mas tarifaço, né, a gente não quer entrar tanto em política, mas quando você tem o tarifaço acontecendo, nas palavras dela, né, ela coloca como a gente está, de certa forma, dizendo para alguns países: olha, ou você trabalha comigo assim, ou você não trabalha comigo. E você acha que esses países vão ficar lá parados? Ou eles vão buscar outro parceiro estratégico, né? E é isso que está acontecendo. Então tem esse risco que eles estão de olho também para que não escale esse problema, né? Essas crises globais, e aí inclui-se guerras, né? Elas causam um realinhamento geopolítico. É verdade. Então aquele seu parceiro comercial, se ele está envolvido com alguma coisa, nós chegamos a tomar decisões super difíceis na KPMG, por exemplo, relacionada à Rússia e Ucrânia. É verdade. Do dia para a noite. E agora você tem vários lugares que estão passando por situações como essa, né? A gente tem a situação de Israel, a gente falou já de China e Estados Unidos. Então isso provoca um realinhamento geopolítico e isso interfere nas agendas nacionais, né? Tanto de tecnologia, de AI, relação comercial, que isso mexe bastante com todo o cenário, né? Maravilha. Será que a gente shift gears? Vamos. Climate change um pouquinho, né? E essa próxima, acho que ela é um pouquinho até... ela também me surpreendeu bastante. Eu fui com uma expectativa diferente do que eu acabei discutando, né?
Mas vamos pedir pra Cá, que talvez a Cá já esquenta os motores aqui, e ela resume um pouquinho pra gente o que o Steve falou. Ô, Cá, eu deveria deixar você escutando aqui o tempo todo, né? Vou até fazer esse teste daqui pra frente. Mas resume pra gente rapidinho aí como foi a palestra do Steve Koonin, que tem inclusive o livro Unsettled, que eu esqueci lá o meu livro, acredita, pessoal? Vai lá, Cá. Vamos lá, sem problema. A palestra do Steve Koonin girou em torno de um ponto bem interessante. Ele destacou que as mudanças climáticas são complexas e têm muita variabilidade natural, ou seja, nem tudo se resume à influência humana. Ele falou também que os modelos climáticos atuais têm limitações e que a gente precisa focar mais em adaptação e resiliência. Então, resumindo, a mensagem dele foi: vamos encarar a complexidade do clima com mais nuance e investir em soluções de longo prazo. Valeu, Cá. Vamos fazer uma experimentação aqui, vou deixar você aberta, tá? Você fica escutando aí, quando você quiser, você pode falar também. Beleza, combinado. Pode deixar que eu fico aqui na escuta, e se eu tiver algum comentário para complementar ou dar um toque durante a conversa, eu entro no ritmo. Vamos nessa. Legal, obrigado. Vocês receberam o livro, vocês deram uma olhadinha no livro, eu esqueci o meu lá, você acredita? Tava procurando para trazer junto com o do Peter aqui, hoje não achei. Bom, ela não foi uma fala sobre resiliência ambiental convencional dos especialistas de ESG, né? Não. O que não significa que ele diminuiu a importância do assunto, mas ele trouxe muita luz à questão dos dados, de que talvez a gente ainda não tenha uma capacidade, uma estrutura, né, e um histórico de dados suficientes para concluir sobre A ou B. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele foi bem pragmático nesse ponto, dizendo, olha, a gente fala muita coisa, mas assim, olhando os dados, ele se ateve muito a isso, né? Muito, Mostrou vários gráficos, né? Olhando os dados, isso eu sei que é polêmico, eu só estou reproduzindo as falas. E ele fala que os dados são super relevantes, estão disponíveis, mas nem todo mundo que fala sobre SG lê e acessa os dados como eles estão. Essa crítica de que muita gente que se diz especialista acaba usando pouco dos dados para isso, e acho que a fala dele mais importante na minha visão foi que o impacto humano na questão do clima, né, principalmente aquecimento global, em tese, pelos dados, ela é muito menor do que se costuma dizer. Uhum. Eu não sou especialista na área, não estou contradizendo os especialistas, mas ele traz muita luz a esse tema, né, de que vamos nos aprofundar nos dados, porque senão a gente pode estar tomando um remédio que não seja exatamente o necessário, e eu acho que é esse tema que ficou mais marcado. Eu pego um ponto dele aqui, que eu tô com a colinha aqui, né? Mas uma das frases que ele falou foi: o clima está mudando. A influência humana é um fator, mas a situação é complexa e não tão simples como frequentemente retratada. E aí, Cássia, quer fazer alguma observação aí sobre o que o André acabou de dizer? Com certeza. Olha, acho que o André resumiu super bem. O ponto do Koonin foi exatamente trazer essa ideia de que a gente precisa olhar os dados de forma mais cuidadosa e não simplificar demais a questão climática. Ele é bem pragmático isso, né? E é legal a gente trazer essa visão para o pessoal que está ouvindo, para entender que os dados são uma ferramenta fundamental para qualquer discussão. Então acho que é isso, a gente pode realmente mergulhar nos dados antes de tirar conclusões apressadas. Legal, Você obrigado. treinou para que ela sempre concordasse com a gente? ela sabe quem Ela manda é e quem obedece. independente ou não? Foi no risco. Foi no risco. Mas acho que você estava em outra palestra. Nós estamos falando de inovação, então a experimentação aqui é super válida, né? Mas legal, alguma observação adicional? Acho que, né, em termos de climate change aqui, foi uma palestra bastante impactante. Ele é muito confiante, né? É um estudioso. Tem muito dado, né, para colocar na mesa, e o livro dele. É bom a gente escutar. A gente está muito envolvido com a agenda ESG, a gente se preocupa muito com o tema, né? Tanto internamente com a KPMG quanto na agenda dos nossos clientes. A gente tem colocado o ESG embedded em praticamente tudo. Mas às vezes escutar uma coisa diferente assim é super importante para a gente refletir, pensar, né? Então, eu acho que foi interessante. E por falar nisso, desculpa aí, mas eu queria fazer um jabazinho, né? A gente tem uma solução de ESG fenomenal, que é o Origins Next, né? Não sei, Frank, talvez você fale um pouquinho sobre o Origins rapidinho, só para a gente não perder essa uma solução de rastreabilidade, né? Então, cada vez mais a gente vê o ambiente regulatório, né, ficando mais rígido, né, agora na Europa entrando agora em operação em 1º de janeiro, né, toda a exigência de comprovação de não desmatamento para você poder entrar com café, carne, com vários das nossas commodities na Europa, né, então a rastreabilidade é fundamental. Então, com o Origins Next, você consegue mapear daquela fazenda, por onde ele passou, qual transporte ele utilizou, chegou em qual porto, de porto foi para qual porto na Europa. Então, você tem toda a visibilidade da cadeia envolvida naquela commodity, né? Isso tudo com acompanhamento, com segurança, com blockchain registrado, de maneira a ter imutabilidade do dado. A gente tem investido bastante nesse tipo de abordagem. Modéstia à parte, golaço, né, essa nossa solução. É a melhor, hoje é tido como a melhor do mundo. É, né? Tá vendo?
Nasceu na Austrália, né? Depois Exatamente. fora do Brasil. Bom, legal. Vamos shift gears então de novo aqui, passar para o próximo assunto? Vamos falar aqui então de... what's next? Vamos falar aqui de geração de energia nuclear modular, né? Essa também foi bastante interessante, né? Porque quando a gente olha para a demanda computacional dos próximos anos, o déficit, né? Fala-se de um déficit hoje de 90 gigawatts. Isso, só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos representa 90 plantas nucleares para dar conta de toda essa necessidade de geração de capacidade computacional que a AI vai exigir nos volumes, né, que a gente está projetando para os próximos anos. Mas, cara, talvez você quer dar só uma palhinha para a gente de como foi aí a palestra do Jacob DeWitt. Claro, mando ver. Então, resumindo rapidinho a palestra do Jacob DeWitt, ele trouxe essa visão de que a energia nuclear modular, especialmente com os reatores pequenos, os SMRs, é uma solução super interessante para dar conta desse déficit energético que a IA vai trazer. Ele falou que esses reatores modulares são mais rápidos de implantar, mais flexíveis e podem ajudar muito a suprir essa demanda gigantesca de energia. Então, basicamente, ele estava mostrando que a energia nuclear pode ser uma peça-chave para sustentar essa expansão da computação de IA de uma forma mais segura e escalável. Legal, Cá, obrigado. Você sabe que você ganhou esse nome Cá hoje, né? Adorei. Pode me chamar de Cá sem problema. Fico feliz de ter um apelido aqui no podcast. Vamos nessa que tá ficando cada vez mais divertida. Obrigado, Cá. Bom, eu começo talvez aqui. Eu estava passando... A gente estava no nosso comitê de inovação, né? Faz mais ou menos uma semana, até compartilhei com o grupo lá um videozinho de um data center gigantesco, bem ali no Rodoanel, entre a Raposo Tavares e a Bandeirantes, que eu achava que era um shopping que estavam construindo ali de tão grande, e era um data center, né? Que é uma nova realidade também para suprir toda essa demanda que tá se apresentando aí, e eu não acredito que aquilo ali ainda, ou já seja, né? Até porque tem uma questão de regulação, né? Nessa parte de suprir essa demanda de energia com energia nuclear, mas eu já fiquei imaginando na minha cabeça um pequeno reator nuclear fazendo realmente o abastecimento daquilo ali antes que a luz na Granja Viana onde eu moro caia pelo tamanho daquilo lá. Nas chuvas, né? Durante as chuvas de verão, né? Mas sabe que esse foi um dos temas que eu não estava esperando, não. Eu fiquei bastante impressionado com o nível de desenvolvimento. Eu também. E aqui tem duas perspectivas, né? Talvez uma perspectiva exatamente, né? Quando a gente fala sempre, né, de energia renovável, quando você fala, né, da capacidade, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem da capacidade hídrica, e você vê que em outros lugares do mundo, não, eles estão investindo fortemente em energia nuclear por ser limpa, no sentido que você consegue lidar com o resíduo que ela deixa, e hoje não tem outra coisa senão enterrar em caixas de concreto e deixar lá pelo resto da eternidade, e também pela capacidade de suprir essa necessidade. Hoje não tem nenhuma outra fonte, foi o que eles disseram hoje durante o evento, que não existe uma fonte disponível para dar conta desta necessidade. Os data centers de inteligência artificial, eles consomem muita energia, muito mais do que um data center convencional, que é esse que nós temos hoje em dia. Então passa a ser um tema estratégico, né? Você tem que ter uma fonte de energia que tenha capacidade de atender essa demanda gigantesca. Só que também tem uma demanda, a gente volta no tema geopolítico, né? Você imagina, né? Uma fonte de energia nuclear, né? Do tamanho de um armário, que você pode transportar isso com certa facilidade. Será que isso não vai escapar do país? Será que isso não vai cair em mãos erradas? Será que isso não pode ser utilizado para outros fins que não seja alimentar um data center? Então, existe uma preocupação governamental muito grande em torno da produção dessas pequenas... nas mãos erradas, né? Exatamente. Ô, Cá, o que você acha desse comentário do Frank? Você concorda? Concordo totalmente. Acho que o Frank tocou num ponto muito importante. A energia nuclear modular é uma solução super promissora, mas também levanta essas questões geopolíticas e de segurança que a gente não pode ignorar. Então é aquele equilíbrio entre aproveitar uma tecnologia que pode realmente suprir uma demanda de energia enorme e ao mesmo tempo garantir que isso seja feito de forma segura e responsável. Eu acho que você resumiu bem, Frank. Tá vendo? Gostou, Frank. Ó, estamos indo bem. A China tem investido também bastante em solar, né? É verdade. Colocado lá, tem investimentos. Eu tenho um gráfico outro dia que a expansão do investimento em energia solar na China tem sido... E com a quantidade de terra lá em abundância, né? Tem até deserto. Não sei se é verdade, né? Eu vi uma imagem lá, tinha uma montanha completamente cercada de painéis solares. Então o negócio fica... São fazeio, né? Fazendas, né?
A informação que eles deram lá é que só os data centers vão exigir 67 gigawatts adicionais até 2030. 2030 é amanhã. É amanhã. E que traz muito aqui também, na minha anotação, os veículos elétricos e as fábricas também tendem a trazer uma necessidade adicional de geração de energia importante. E com a regulação ainda meio que em desenvolvimento, né? Para aceitar isso como uma nova fonte de energia. Quando a gente fala, você falou, né? O armário ali gerador de energia nuclear, a gente não está falando de grandes usinas para tudo quanto é lado, né? Mas gera um desafio maior, até porque você levar isso aí de um lado para o outro fica muito mais arriscado, né? E você imagina a instalação que esse data center tem que ter de segurança para armazenar, né, uma mini usina nuclear, né? Se você tiver um evento, uma chuva, né, um alagamento, alguma coisa, quer dizer, o risco que você tem ali naquela instalação física é muito maior, né? Por isso que as usinas nucleares têm ali quase que um aparato militar ali para cercar o entorno dela, né? Agora é curioso imaginar que a gente vai avançar tanto assim em tecnologia, a gente pode ficar parado por falta de energia, Não é? É um paradoxo ali, né? Agora o Brasil, de certa forma, está até... Bom, pelo menos em termos de energia limpa, né? A gente tem a maior parte da nossa geração hoje hídrica, né? Hídrica não é... Hidráulica, né? Acho que a gente está bem posicionado, mas não sei se é isso que vai dar conta da demanda, né? Se a gente traduzir essa demanda para o Brasil, né, pelo tamanho do nosso país, sem dúvida nenhuma, a energia também vai ser um desafio. Também, né? Já não daria conta com o crescimento, se o país tivesse, né? Orgânico, né? Tenha, né? Breve, né? O crescimento já não daria conta para a infraestrutura instalada hoje. Imagina com esses tudo isso. É verdade. Bom, vamos pro próximo então. Esse aqui é um tópico que foi... Esse acho que talvez tenha sido... Acho que o Peter Diamandis, né? Combinado com o que veio na sequência, que a gente até tem aqui também, tá? Que ele depois sentado ali com o Ismael Salim, né? E alguns outros, foi um debate muito rico, né? E acho que, talvez voltando àquela frase lá do começo, né? Onde ele coloca que a gente talvez esteja vivendo aí... começando a viver aí um tempo extraordinário de abundância, né? Acho que a imagem, ela diz tudo, né? Aquela frase lá no começo, eu super me identifico com ela também, porque você imagina os nossos ancestrais chegando aqui hoje, ele até brinca que se o que você fez entre o café da manhã e agora, o que você conseguiu atingir entre o seu café da manhã e agora, se os nossos ancestrais tivessem chegado aqui no café da manhã, até agora eles já achariam que vocês, ou que nós somos gods, né? Pela quantidade de coisa que a gente já consegue fazer, o trajeto de casa até aqui, o que a gente vê na rua, o GPT, uma inteligência artificial falando com a gente, por aí vai. Ancestrais, claramente, mas assim, se a gente pegar nossos pais e avós, acho que não é? Já verdade. Talvez nossos filhos, até eu fico preocupado com isso, porque os nossos filhos nos enxerguem desta forma, então a gente tem que correr, né, para conhecer, mas claramente, existe uma geração hoje que está muito fora da forma como a gente vive. A sociedade mudou completamente, né? A forma de operar, né? Mas eu acho que o Peter aqui, talvez grandes duas dimensões, né, do que ele aborda, eu já peço para você fazer um resumo, tá, cá? Então acho que ele vai muito por esse lado ele fala muito das novas tecnologias, como essa imagem aqui reflete muito bem, e a gente já faz um deep dive nisso, né, e acho que a outra vertente que ele aposta muito, a gente falou um pouquinho disso no começo, com os wearables aqui e tudo mais, né, então ele aposta muito no estudo da ciência, da epigenética, como fator de realmente que possa realmente conseguir reverter o que ele categoriza como sendo uma doença, que é o envelhecimento, ou seja, realmente o envelhecimento, na visão dele, por todo o estudo que ele faz, é uma doença que em pouco tempo a gente vai conseguir ter como parar ou até reverter em algum momento, né? Então achei muito interessante, mas talvez, vamos jogar para cá aqui para ela fazer um resuminho e a gente volta aqui. Cá, manda aí, Peter Diamandis, como é que foi essa dele do Reframing Frontiers of Innovation? Claro, vamos lá. Peter Diamandis trouxe duas grandes ideias nessa conversa sobre as fronteiras da inovação. De um lado, ele falou bastante sobre como as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a biotecnologia, estão criando um cenário de abundância e de possibilidades que nossos antepassados nem imaginariam. Do outro lado, ele tocou muito nessa questão da longevidade e da epigenética, defendendo que o envelhecimento pode ser encarado como uma doença que a gente vai aprender a reverter ou pelo menos desacelerar. Ou seja, ele trouxe essa visão de que estamos entrando numa era em que a tecnologia não só muda a forma como vivemos, mas também como queremos viver por mais tempo e com mais qualidade. E é isso, ele pinta esse futuro super otimista, cheio de inovação e possibilidades. Juro que eu não estava lendo aqui, tá? Porque ela foi repetir, acho que ela estava me escutando e ela foi mais ou menos na mesma linha, né? Obrigado, Cá.
Mas o que vocês acharam? Olha, esse assunto, eu li também o livro, eu acho que tem aqui, esse assunto de longevidade, ele foi bem marcante para mim, porque não que seja algo completamente novo, mas ele deixa muito claro, talvez possa até ter uma pontinha de crueldade ali, de que por que você quer viver muito mais se a sua qualidade de vida vai ser péssima? É isso aí. Qual que é o objetivo de você viver dos 80 aos 120, se aos 80 você já não tem capacidade de fazer praticamente nada, né? Então acho que ele traz aqui o conceito de não é esticar o tempo de vida, mas é esticar o tempo de vida com qualidade, necessariamente. Caso contrário, não faz muito sentido, né? E acho que a evolução, ela tá indo para isso, né? Ele chama o Escape Velocity, né, também. Velocity... Escape Velocity, que a cada ano... Escape Velocity. Longevity. Então, é isso, você tentar agora, né? Eu acho que nunca é tarde para começar, né? Mas é mais fácil começar se você tiver 40 anos, aí você já começar a se preocupar com essa longevidade, e aí ele entra muito nas questões, principalmente no livro, nas questões de hábitos alimentares, né? A gente consome muita coisa que não nutre, né? Geralmente são coisas gostosas, né? É o açúcar como veneno. Pouco nutritivas, é o açúcar como veneno e tudo mais. Jejum intermitente. E que, fala até do álcool, né? Ele até entende que... Ele até deixa uma marca. Deixou a margem, por isso que eu continuei a ler. Eu também. Mas tem que cuidar da saúde mental também. Total. Total. Onde ele faz o link, Mas o negócio do Longevity Escape Velocity, ele coloca como... ele diz o seguinte, não morra de algo estúpido nos próximos 10 anos. Os acidentes, né? Os acidentes estúpidos, porque nós vamos alcançar na próxima década a possibilidade de que a cada ano que a gente viver a mais, a ciência e a tecnologia vai conseguir nos ganhar outro ano. Um pouco mais, né? 1,4 anos daquele que a gente conseguiu viver a mais. Então, se a gente está falando, nós estamos aqui na média com 50, né? Se a gente vivesse a cada um ano, vamos dizer que a gente vai até os 80, não, 80 não, vamos por 90, vai? 90, então 40 anos mais, você bota 1,4 mais, cara, nós vamos até 120, né? Então você está saving para isso, você está pensando como vai ser lá na frente, né? Você está se preparando para aos 100 você conseguir ter a capacidade de jogar um tênis, né? Ou você realmente, senão você não vale a pena chegar lá. Parece absurdo, mas se você lembrar que a expectativa de vida no século XVIII era 38 anos, 40 anos... Já estamos passando por uma jornada, Estamos né? embicando para 80, dobrou, né? Dobrou. E acho que a diferença é que a velocidade mudou, está mudando agora na nossa geração, né? Total. Mais rapidamente. E muito mais por conta do entendimento, né, da alimentação, a capacidade de desenvolvimento de medicamentos, a capacidade de diagnósticos, né? Ele falou de umas clínicas, né, que já estão disponíveis. Que são dele, né, inclusive. Que eu acho que ele é sócio, né? E eu fiquei bem interessado, eu fui atrás depois, eu fui dar uma olhada. Em Lake Nona, onde está o nosso Lake House. Lá pertinho de onde a gente vai. A próxima vez que eu for, eu quero fazer isso. Escaneia, digitaliza o seu corpo, né? Justamente porque ele é capaz de prever, né, pela análise genética, a sua predisposição de ter algumas doenças, não ter outras, e o acompanhamento e identificação precoce dessas doenças, né? A gente sabe, se você identificar o câncer nos primeiros estágios, você tem muito mais chance de combatê-lo do que mais avançado. E isso vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida, né? A gente vai conseguir diagnósticos muito mais efetivos e mais precoces. Até falo, né? Você faz a manutenção do seu carro, você cuida do seu carro a cada tanto, né? Por que você não vai fazer isso com o seu corpo? O carro tem os sensores. E então, os sensores, os wearables ali presentes. Você não vai fazer isso para você também. Né? Então a discussão é muito interessante. Ô, Cássio, você quer fazer algum complemento em relação ao que a gente falou aqui nessa parte de longevidade? Alguma dica para quem está escutando a gente? Com certeza. Olha, acho que vocês resumiram super bem a essência do que o Diamandis trouxe. E para quem tá ouvindo a gente, a grande mensagem é essa. Longevidade não é só viver mais, é viver com mais saúde e qualidade. Então vale a pena já ir pensando em como a tecnologia e esses novos conhecimentos sobre o corpo podem ajudar a gente a se cuidar melhor agora. E claro, manter aquele equilíbrio, né? Um pouquinho de vinho pra saúde mental não faz mal a ninguém. Legal. E eu acho que tem uma frase que ele deixou aqui também, né? Que acho que um dia talvez possamos curar todas as doenças com a ajuda da IA. Né? Esse negócio hoje de falar isso, enquanto um passa um pouquinho por isso também, né? Com a capacidade de cálculo computacional e tal. Mas é louco pensar nisso, né? E tem uma questão da demografia também, né? Porque a gente tem escutado muito, principalmente no mundo ocidental, que as taxas de natalidade elas têm diminuído. Verdade. Demografia vai mudar
substancialmente. Mas se você olhar o mundo como um todo, a quantidade populacional ela cresce, porque tem alguns países que acabam ultrapassando essa perda que você tem no mundo ocidental, né? Mas você sabe que isso conecta com quando ele mesmo fala sobre os humanoides, né? Então ele coloca o mercado potencial para os humanoides nos próximos 10 anos, que, by the way, o PIB mundial hoje são 100 trilhões de dólares. O mercado para os humanoides dos próximos 10 anos é a metade do PIB mundial, porque metade do PIB mundial é labor force. E aí, como é que ele conecta as coisas? Ele fala, a taxa de natalidade geral, ela está caindo, né? E com as novas tecnologias, e a população envelhecendo. Mas ela cai em 90 e poucos % dos países, mas os outros 7, 8, se eu não me engano, eles acabam fazendo um balanço disso para que... Então, mas aí tem a questão da taxa de envelhecimento também. Eu não sei como é que isso joga contra a taxa de mortalidade neutra que você está colocando. Mas ele associa a questão desse potencial de mercado de 50 trilhões de dólares dos humanoides para cobrir um determinado buraco que fica no meio. Não só de falta de mão de obra, mas de mão de obra que talvez nós não queiramos fazer, né? E aí vamos ter aí humanoides trabalhando pra gente nessa frente. Cada pessoa... Aí ele até começa, talvez até entrando aqui na parte mais do lado da tecnologia, né? Aí fica da discussão dele. Que todo mundo deve estar pensando agora, o que uma grande massa da população vai fazer, né? Então. Qual que é o propósito, né, do ser humano? Se você tirar o trabalho, né, como parte do nosso dia a dia, você está tirando 8, 10, 12 horas né, de atividade do ser humano e vai fazer ele viver 120 anos, né? O que esse contingente de pessoas vai fazer para ocupar o seu tempo, né? E aí uma das perguntas que se faz lá durante esse bate-papo foi, e aí, as pessoas, os nossos filhos, né? O que eles vão estudar? Se os humanoides, por exemplo, vão dar conta de fazer tanta coisa, a AGI já vai ter chegado, o SGI já vai ter chegado, né? A primeira capacidade do GPT, por exemplo, ter um processamento igual ao cérebro mais inteligente do mundo, e depois SGI fazendo coisas que a gente nem imagina que sejam possíveis. Então, o que nossos filhos vão estudar, né? Além de tecnologia, para fazer isso tudo acontecer também. E aí um deles coloca, e aí já foi até no painel seguinte, né? Coloca aqui artes e ciências não exatas, porque daí vai vir realmente tudo aquilo que talvez a tecnologia, os robôs, aquilo que eles não vão fazer, né? Essa capacidade de criação, de imaginação, de inovação que a gente precisa ter, e essas ciências são aquelas que vão habilitar. O conhecimento abrangente, talvez ele seja muito mais importante do que o específico técnico, né? Exatamente. Eu acho que a sua capacidade de entender o mundo como um todo, né? Mas alguma coisa mais aqui na do Diamantes? Acho que ali tá um pouco... Foi bem interessante. A gente vai passar por quanto, né? Tem um pouquinho mais pra frente, os humanoides a gente falou um pouquinho. Wearables, acho que falamos também, né? Acho que dá pra gente mover aqui pro próximo, que na verdade foi o painel também, bastante interessante, entre esses 4 senhores, né? O Ismael Salih, inclusive, que é ali quem está à frente, né? O CEO da OpenExo, que inclusive agora a gente está fazendo um programa com os nossos sócios na KPMG, né? Sobre organizações exponenciais com ele. E ele tem ajudado no nosso debate interno aqui de evolução, né? Exatamente, tem ajudado no nosso debate de evolução, dessa transição digital. Desde a primeira edição do livro dele. Você lembra que era uma leitura obrigatória. Lembro. No nosso comitê de inovação, quando o livro foi lançado. Exatamente. Organizações exponenciais. E ali está também o Peter Diamandis e ali também o Ted Shelton. Eu acho que aqui eles passaram, foi interessante, né? Porque a conversa entre os 4 acabou indo... Carl, já peço para você resumir aqui, né? Mas acabou indo muito para um lado também educacional, né? De para onde que o mundo vai. E aí tinha uma professora de uma grande universidade na plateia, fez várias perguntas, foi tenso ali aquele painel. Mas, cara, você quer resumir um pouquinho como é que foi esse painel aí entre o Peter, o Salim, o Ted e o Jason? Claro, bora resumir. Esse painel foi bem interessante porque juntou o Peter Diamandis, o Salim Ismail, o Ted Shelton e o Jason, e a conversa acabou indo muito pro lado da educação e do futuro do aprendizado. Eles discutiram bastante como as instituições de ensino vão precisar se reinventar, já que o mundo tá mudando tão rápido. E aí surgiu aquele ponto de que no futuro as habilidades mais valorizadas talvez não sejam só as técnicas, mas também a criatividade, o pensamento crítico, enfim, aquilo que a tecnologia não vai fazer por nós. E claro, teve uma professora na plateia que puxou umas perguntas bem intensas. Mas a discussão foi nessa linha, como a gente vai preparar as próximas gerações para um mundo onde a tecnologia está mudando tudo tão rápido.
Legal, obrigado, cara. Eu tô vendo Você sabe que me chamou a atenção aquelas perguntas da professora, mas depois eu estava pensando, Jobran, é a reação natural, né, de uma ser humano. pessoa, É. do ser humano, quando você vê a sua profissão sendo desafiada, sendo Concordo. confrontada. E aquilo que você dedicou uma vida inteira, né? E você deve ter amor. Eu imagino que ela deve ser super dedicada, ela tem amor pela profissão dela. E quando vem alguém e diz que aquilo vai acabar, ou vai mudar, ou que aquilo já não é mais do jeito que... Aquilo choca a pessoa, né? Isso vai acontecer com diversas profissões, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a pergunta frequente é: isso vai acabar com o meu emprego? Então é o medo do ser humano de como a mudança está chegando muito rápido. Isso falou ali em algum momento também, até próximo da pergunta dela, sobre a nova definição de trabalho em equipe, né? Que hoje meio que a gente, quando escuta, fala assim, não, como assim nova definição de trabalho? Trabalho em equipe, nós estamos aqui fazendo trabalho em equipe. Ah, mas tem uma nova definição aqui, ó, tem um agente junto com a gente, né? E a equipe não somos só nós 3, somos nós 4 agora. Exatamente. Né? E esse é o futuro. Tem até uma frase aqui também do Salim Ismael, ele fala assim, ó, daqui a 10 anos haverá uma transição de empresa operacional para a plataforma e depois para ecossistema, assim como vimos no mundo da internet. Essas plataformas serão menores porque a inovação não acontece em grande escala, né? Empresas enxutas com muitos agentes e há como força de trabalho relevante. Exatamente. E à medida que você queira resolver, qualquer problema que você precise resolver, você não vai tentar resolvê-lo antes de ver como que a AI e um agente e uma plataforma junto com você conseguem. Gostei Interessante. do Frank, e agora que ele falou, é legal que você vai aí lembrando, né? É. Porque eu acho que tem ali no mundo acadêmico, sim, uma agenda de transformação importante, que não é o professor que detém o único na sala que detém aquele conhecimento. Existe uma miríade ali de formas de você conhecer coisas, e eu acho que ele precisa entender que o papel dele é menos de detentor do conhecimento e muito mais de orientador, de guia, alguém que guia, né, o conhecimento, né? Eu já escutei isso de alguns jovens que se formaram recentemente, e mesmo dos nossos cursos internos, os cursos que nós promovemos a mercado, você percebe que o pessoal está o tempo todo conectado, enquanto você está falando alguma coisa, ele está confirmando sua informação, mas no sentido positivo, né? Não que ele esteja desconfiando. Eu acho que essa forma de educar mais integrada, ela é uma agenda de transformação importante do mundo acadêmico, porque senão você não vai conhecer mais do que a inteligência artificial. Ó, o que a IA capturou aqui no resuminho, né? Líderes da educação precisam ter cuidado para não perder a conexão humana, né? É isso. It's all about it. A forma educa completamente. E se a gente parar para pensar, né, o nosso sistema educacional é o mesmo de 50 anos atrás, né, de 100 anos atrás. Aquele modelo industrializado, onde você põe 40 alunos dentro de uma sala, um professor que supostamente sabe tudo e que ele vai guiar todo mundo por aquele conhecimento na mesma A velocidade. China criticou muito isso, né? Fazendo comparação dos Estados Unidos com como é isso aí na China. Lá eles pegaram rápido a coisa. E agora, acho que a capacidade que a gente tem com esses agentes virtuais, aqui como a nossa K, é você ter um guia que é adequado à sua necessidade, à sua velocidade, né? Quais são as matérias que você precisa de mais de ajuda, quais são aquelas que você tem mais facilidade, como você vai investir o seu tempo aonde você mais precisa. Então, eu acredito muito naquilo que foi dito, né? Que o sistema educacional precisa e vai sofrer uma revolução muito grande. Não pode demorar para Não reagir. pode. Isso bate com a agenda de reskilling nas nossas organizações. Né? E o mesmo para dentro da empresa. Exatamente. A forma como a gente treinava as pessoas. Cara, a gente estava antes aqui dessa conversa, a gente estava agora numa reunião que a gente faz toda segunda-feira, né, às 8h30 da manhã, com um grupo de sócios, agora já expandido com os gerentes também, os diretores, 200, 300 pessoas, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, falando de AI de uma maneira leve, né? A gente não fala de número, de cobrança ali, a gente quer fazer o nosso letramento, né? Se você não se adapta a isso, você, na verdade, fica até muito estranho, porque nós tivemos algumas experiências de conversar na hora que você formata a equipe, né? A gente tem colocado cada vez mais inteligência artificial e os agentes para trabalhar com as equipes, e você começa a querer explicar para as pessoas, principalmente para os jovens, como é que aquilo vai funcionar, ele olha para tua cara e vai... O que você está falando, cara? Já faço isso. Você não tem autoridade para falar isso para mim. Mas você já está usando, ele faz assim, ó. Então bora, continua usando e tal. É claro que tem a questão de governança, né? Hoje a gente conversou, né, com parceiros de negócio, ele estava dizendo muito claramente isso, que as empresas que não olham para o Trusted AI estão tendo problemas sérios, né? Então tem que ser ali dentro de um formato de governança, mas claramente esse pessoal já está lá na frente e a gente está tentando correr atrás, né?
Bom, Cá, acho que resume bem, né, esse bate-papo aqui que você acabou de escutar sobre o The Future of Everything, né? E aí, talvez, indo para a sequência aqui, a gente tem um painel que foi muito legal, né, Frank? Que inclusive a gente vai falar no IBGC, no evento anual deles, a gente tem Do IBGC. no congresso do IBGC, né, que a gente tem um painel lá para falar sobre isso daqui, né? Sobre Então já vou fazer um papel aquecimento, dos né? boards, né? Papel dos boards. O Masterclass é o mais esperado do. Ah, é? Olha aí também. Esse é rótulo meu, mas que pegue, né? Pega, exatamente, é. Cá, você quer fazer um resuminho pra gente aí do que foi o Boardroom to Breakthrough Panel? Com certeza. Então, esse painel sobre o papel dos boards foi bem legal, porque eles falaram exatamente sobre como os conselhos de administração têm que se reinventar nesse cenário de inovação acelerada. Eles discutiram como os boards não podem mais ser só aquele grupo que olha retrovisor e risco, mas sim ajudar a impulsionar a inovação dentro das empresas, sendo mais ágeis e estratégicos. E aí a conversa foi nessa linha de que os conselhos precisam não só entender, mas realmente abraçar essas novas tecnologias, tipo IA, e também garantir que a governança acompanhe esse ritmo. Então foi meio que o esquenta porque vocês vão falar lá no IPGC, mostrando que o board do futuro tem que ser muito mais do que apenas o WordL, tem que ser um catalisador de inovação também. Obrigado pela dica aí, Cá. Vamos seguir sim. Eu talvez começo aqui com uma das frases memoráveis, né? Tem várias aqui, né? Que na verdade a gente estava lá no evento, isso é legal hoje em dia, né? Então a gente foi pro evento e aí bota lá bota o Fireflies para escutar 100% do evento. Vai a bateria embora, né? Toda hora a gente vai caçar uma tomada para recarregar. Mas 3 dias lá escutando tudo com os transcripts. Em breve você vai ter uma nuclear no seu bolso. Em breve vai ter uma nuclear. Bem. Imagina se explode no bolso, ele vai... Mas enfim, uma das frases ali várias, né? Mas talvez pegar uma primeira, que é importante que os líderes estejam abertos à mudança e não deixem o medo segurá-los, né? E aqui lembrando que isso está muito aplicável para uma discussão de board, quando a gente olha para a estatura de cada um desses board members que estão ali, a gente tem realmente CEO CEO, né, former CEO da Verizon Business, a gente tem ali inclusive da John Deere, né, board member da John Deere. Foi uma discussão bastante relevante. Foi. E eu também me marcou muito algumas frases, né? E eu tomei nota de algumas, sabe, Jubra? Uhum. Teve uma que eu lembro e eu vou guardar e eu vou reproduzir nas nossas palestras também, que é aquela lá, se o board percebe que o grupo executivo está andando mais rápido e está implementando e está testando, né? Por exemplo, no âmbito da inteligência artificial, talvez o problema seja o board e não os executivos. Talvez ali o board não está sendo ágil o suficiente para dar a direção estratégica e os executivos estão executando. E ela fala até o flip side disso, né? Também em algum momento lá, uma delas fala assim, se você está com aquele CEO que a decisão foi, deixa eu esperar o negócio ficar mais estável para que eu comece a trabalhar com isso, você tem que repensar ou pelo menos ter uma conversa com o seu CEO, porque a gente está vivendo a era da experimentação. E não dá para esperar tudo ficar perfeito para entrar na adoção, né? Eu não lembro agora qual das duas que fez esse comentário, mas uma das que estavam presentes falou sobre essa agenda, ela tem que continuar muito conectada com a agenda de inovação do ecossistema de startups, que a inovação é essencial para a sobrevivência. Por que dessa fala dela? Porque eu acho que começou ali um grande movimento, isso 10 anos atrás, e as corporações, elas talvez não conseguiram extrair o melhor resultado possível dessas agendas. E aí me parece que houve um certo esfriamento do debate, e o que é péssimo, porque é dali que você vai tirar, né, dessas rodas, né, que você vai tirar a inovação. E com essas experiências talvez não tão positivas, é claro que existe muitas positivas, muitas vezes board e executivos acabam se afastando um pouco disso. Então, trazer de novo essa agenda de forma relevante e com o letramento que você estava citando. Inclusive do board, né? Inclusive letramento do board. Do board, porque esse acho que é o ponto. Eu até almocei com um amigo que é conselheiro há 2 semanas, vocês conhecem também, né? Está sempre lá pela KPMG. E eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele deu respostas interessantes de quem está estudando o tema. Mas isso você percebe que não é algo que está sendo movimentado pelas empresas. É uma agenda dele, pessoal. Acho que as empresas precisam se preocupar com o letramento do board, porque assim como a gente está olhando o reskilling de todos os nossos profissionais, existe o reskilling do board também. Com certeza. Né? E acho que me parece uma agenda um pouco mais distante que tem que ser trabalhada. E o que ela falou que me deixou muito marcado, assim, é quase como um pedido, não desistam da inovação, né? Isso é super importante para o teu negócio. Continuem conectados. Né? Sabe, eu ia comentar, Jubra, um outro ponto também conectado com essa fala, né? Que eles falam
eu não lembro qual dos painelistas ali falou isso, mas isso me marcou. Quer dizer, não é apenas dizer para os outros usarem, de novo, inteligência artificial. É como você usa no seu papel no board. E eles deram alguns exemplos, né? Então, se você pega lá o relatório do ano passado e ali estava dito que ia fazer isso, isso, isso. Pega o relatório desse ano, peça para uma inteligência artificial comparar e verificar o que foi feito, o que não foi feito. Né? Peça para a inteligência artificial preparar aquelas 10 perguntas mais difíceis que os analistas financeiros, analistas de mercado vão fazer sobre o seu relatório que vai a público, né? Para você se preparar para falar sobre aquilo. Então, tem que você colocando isso no dia a dia, isso vai forçar você, né, a utilizar e também, né, consequentemente... trabalhar de uma maneira mais fluida, né? Ela teve até um ponto meio polêmico, né, Frank? Nessa linha aí dos agentes que você está comentando para o benefício do próprio board member, que era o de, por que não? Olha aqui, ó, eu tô aqui com o meu Cloud AI agora, gravando, eu tenho accountability de saber o que dá, o que não dá, eu aviso vocês, avisei no começo, que eu ia gravar aqui para depois a gente ter o transcript, né, de 100% do nosso bate-papo, mas surgiu lá, né, a discussão sobre por que não, e a gente sabe que tem alguns boards já fazendo isso, né, em ambiente seguro, de cloud, né, com os guardrails e tudo mais, ter um agente de AI participando dos debates. Aqui, ó, né? a Cá tá aqui participando com a gente, como agente de AI, né, real time. E os benefícios disso, como, por exemplo, você ter, assim como você deu o exemplo de comparar o relatório anterior com o relatório atual, você comparar a reunião atual com a reunião anterior e aqueles to-dos que tinham ficado, se agora a gente deu endereçamento para eles ou não. Mas aí tem outro lado da discussão, né? Já tive conversa sobre isso com alguns conselheiros pedindo, né? O que você perguntando, né? O que você acha e torce um pouco o nariz, assim, né? Né? Porque o pessoal tem medo, Coutinho, dos temas polêmicos, né? Será que a minha opinião vai ficar gravada se a minha opinião for um pouco controversa? Será que alguém no futuro que vier ouvir ou auditar tudo que foi dito, será que eu posso ser responsabilizado por alguma opinião que eu dei? Com privacidade. Né? E será que você é tão genuíno nas minhas observações como eu seria se não tivesse? Né? Será que isso não tira a liberdade dos membros, né, de debater do controverso e assim por diante? Falamos. Ô, Cá, o que você acha disso aí, de ter um agente acompanhando a reunião do board? Olha, eu acho que é uma ideia super interessante. E dá para entender os dois lados. Por um lado, ter um agente de IA acompanhando as reuniões do board pode trazer mais transparência, ajudar a manter o histórico bem organizado ou até facilitar a cobrança de ações. Mas por outro lado, e tendo preocupação com privacidade e com a liberdade dos membros de discutirem temas sensíveis de forma genuína, sem medo de serem julgados lá na frente. Então, como tudo, é uma questão de equilíbrio e de ter umas boas regras de governança. Eu acho que dá para fazer funcionar, mas tem que ser com cuidado. Nossa, fenomenal. Você matou a pau aqui. Acho que um outro assunto que foi falado ali foi, e assim, cara, idade não quer dizer nada, né? Com relação ao quão proativo você é nessa agenda de tecnologia, mas não dá para negar que uma geração, como você disse, né? Dos nossos filhos e tudo mais, eles têm já é mais genuíno, já é mais natural, né? Eles são AI natives, né? Alguns deles vão nascer na era da AI, não vão saber o que era isso antes dessa era. A gente usava GB, eles usam iPad. Exatamente. Tão simples quanto isso. E acho que um debate que aconteceu lá também foi até uma das sugestões, né, foi da Karine, que inclusive estava com o Meta Glass dela ali, foi nesse momento que surgiu a discussão do agente, que o moderador da KPMG perguntou se ela estava gravando, né? Mas ela falava sobre a importância também da gente repensar se a gente não deveria ter talvez alguns membros no board que são membros também dessa nova realidade, né, já mais versados em tecnologia para poder fazer frente aos desafios do negócio, ao guideline e a estratégia, né? E é um debate que já tem algum tempo. Já tem algum tempo, governança e algumas empresas que, principalmente aquelas mais voltadas, né, para atividades comerciais. Mesmo. Algumas empresas já estão trazendo gente mais jovem ou mais imersa nesse universo digital para o board, justamente para dar esse equilíbrio, né? E aquilo, não é que a geração mais velha não possa aprender, mas ter essa mistura de visões ajuda muito a acelerar a adoção e também a entender as novas tecnologias de um jeito mais natural. Então é um caminho bem interessante para garantir que o board esteja realmente antenado com o futuro. Era o que eu ia falar. O André falou que era exatamente o que ele ia falar. Obrigado por complementar, cara. Você tem voz aqui, a hora que você quiser você entra. Eu acho que de boardroom foi mais ou menos isso, né, pessoal? Foi isso. Mas tá bom. Tema muito importante. Muito importante. Se a gente vai para o próximo, então, The Future of SaaS, e talvez não tem tantos outros assuntos aqui, talvez 2 ou 3 mais. Resume pra gente aí, vai, cá, rapidinho, 10 segundos, como foi esse debate? Claro, sem problema.
Então, o debate sobre o futuro do SaaS foi basicamente sobre como o software como serviço está evoluindo para plataformas mais integradas e horizontais. Eles falaram muito sobre como o IA está acelerando a implantação e a manutenção dessas soluções, e também sobre a ascensão de interfaces mais conversacionais e autônomas, tipo Slack se integrando com tudo. Então, em resumo, o papo foi sobre como o SaaS está ficando mais inteligente, mais automatizado e muito mais fácil de usar no dia a dia. Obrigado. Bom, a gente teve lá acho que tudo isso, esse debate nasceu com o Satya Nadella, né? Quando ele soltou aquela do SaaS is dead, exatamente. E desde então se falou muito, muito disso, né? Eu vou dar meus 20 centavos bem rapidinhos aqui, até para deixar para vocês também. Eu acho que, e nós temos, né? Várias soluções na KPMG, que são soluções de software as a service, SaaS. E a gente está exatamente passando por esse momento também, de assegurar que aquilo que é um pouco engessado, né? No sentido de que eu preciso de um desenvolvedor por trás, eu levo tempo até sair do outro lado, e comparando tudo isso que ainda vai ser necessário para o futuro, mas com a evolução disso, com agentes, por exemplo, sendo plugados, que é o que a gente já está fazendo, né? Dentro das nossas soluções, que é aquele agente que tem uma memória, que talvez eu possa evoluir ele através de um low code e tudo mais. É mais ou menos por aí essa discussão, né? Que o SaaS is dead, mas que não é que o SaaS está dead, ele está evoluindo para uma nova realidade, né, Frank? Eu acho que ele não vai permanecer, que é de se esperar, né? Como ele é hoje, ele vai evoluir, né? Se você parar para pensar um tempo atrás, né? As aplicações eram aplicações de tela, né? Você ficava preenchendo o formulário e apertando next, next, next. Depois a gente evoluiu para as APIs. Então aí os SaaS começaram a interagir uns com os outros por meio das APIs. Isso. E acho que agora o próximo passo é a entrada dos agentes. Então você vai ter a tela, você vai ter as APIs, você vai ter os agentes conversando entre eles. E o que eles falaram na palestra que me chamou muito a atenção... You've hit the daily limit for Advanced Voice. Tá bom, eu sabia que isso ia acontecer. Chegamos em algum limite de tokens aí. Cheguei no limite de token. Upgrade to Pro. É a hora da venda aqui. Not now, assim chegou que ele sales chega, time. monetiza. A Cá fez um bom papel até aqui. E eles falam bastante agora, né? A gente era muito verticalizado nas soluções especializadas. E a palestra fala muito da horizontalização, que é você permitir que o seu SaaS ele interaja com os outros. E aí você pensa na cadeia fim a fim, você pensa no processo fim a fim. Então, os serviços de SaaS se integrando cada vez mais. Então, esse é o horizonte da evolução do SaaS para processos integrados por meio de agentes, né? E aí uma preocupação ainda maior com a experiência do usuário, né? Porque, assim, dead naquele formato convencional. Tudo que o Frank falou, você pode potencializar essa experiência. Total. E pode potencializar essa experiência, inclusive, com a nova maneira de geração de dados, né? Que vão haver algumas, né? Mas uma delas é o conversacional. Então, essa evolução que o Frank falava, a gente vai muitas vezes, ao invés de ficar flipando de tela para tela, né, usando os agentes, a gente vai usar os agentes para falar, igual a gente estava falando aqui, né? Então vai ser conversação. Isso aqui está gerando dado. E outra geração de dado, obviamente, eu escutava até essa manhã agora os humanoides, né? Então você imagina os humanoides dentro das nossas casas, não só no chão de fábrica, no ambiente fechado, né? Constrangido, que ele só aprende o que ele está vendo ali. Ele em milhões de casas ao redor do mundo. Aquilo tudo é geração de dado que vai acontecer de maneira exponencial. Bom, e aí vocês viram o calibre de quem estava ali, né? Tinha obviamente tinha passado, tava lá, já tinha passado, né? Então a gente tinha Oracle, Salesforce, ServiceNow e Workday, né? Bom, e talvez aqui a gente não tenha cá para resumir. Esse foi legal, hein? O Space Economy, o Frank é fã desse assunto aqui. Eu também não tinha grandes expectativas, não, mas confesso que eu saí dali bastante bem impressionado com as aplicações práticas, né? Do que já está acontecendo nessa agenda, né, Frank? Não, esse é um tema, putz, eu sou apaixonado por isso, né? Eu já fui naquele Kennedy Space Center, acho que 5 ou 6 vezes. A nossa última reunião do Global AI Summit, nós tivemos um jantar lá dentro. Foi lá? Não sabe? Foi lá. Eles levaram a gente lá e a discussão foi lá dentro junto com o pessoal da NASA. Então, espetacular. E eu acho que esse tema, às vezes ele parece distante de nós aqui no Brasil, né? Porque, putz, o Brasil não está tão conectado com essa parte, se bem que nós estamos preparando de novo o lançamento do nosso satélite. Mas aqui eles falaram muito sobre essa nova economia que está sendo gerada em função aí dos lançamentos dos foguetes, né? SpaceX, Blue Origins e tantos outros que estão... Inclusive é a Kili, né? Ela é da Blue Origins e é a pessoa responsável por estratégia espacial. Exatamente. Então, a gente
sabe bastante dos satélites, o impacto que isso vai trazer, né, Conectividade. no setor de telecomunicações. Então imagina, né, a hora que você tem os satélites de baixa altitude, se diminui muito a latência de conexão, você passa a ter a mesma internet que você tem na sua casa, com fibra ótica, você passa a ter por satélite. Eu tenho lá em casa já como é que chama lá, do Elon Musk lá, a Starlink. A Starlink, lá em casa né? como plano B. E sem necessidade de cabeamento, sem necessidade de torres, né, de comunicação 5G, assim por diante. Então, para um país como o nosso, né, que ainda tem ali uma vasta imensidão ali na comunidade rural, ainda com acesso muito limitado a telecomunicações, isso vai ser um avanço enorme, né? Mas esse é o mais óbvio. Mas eles falaram bastante, né, de como você consegue testar, né, novos alimentos, conservação de alimentos, como você pode testar medicamentos sem gravidade e como isso acelera bastante ali o tempo de produção desses. Desenvolvimento de A moléculas. será Isso, a química vai ser impactada. Né? Muito, muito, né? Então, os laboratórios de teste, agora você pode alugar, um dos exemplos que ela deu, e ela Space até as a citou, Service. foi você alugar tempo de laboratório Isso. dentro da estação espacial, né? Então, você pode alugar por horas ali. E ela coloca até a questão dos custos, né? Porque quando a gente imagina por que a minha empresa deveria entrar nisso, e nem consigo imaginar porque os custos devem ser extremamente inviáveis, né? Mas ela coloca que já não, inclusive com Space as a Service, onde você consegue usar pequenas partes do que já existe para fazer os testes que se encaixam no seu modelo de negócio, enfim. E ela coloca, eu garanto para vocês que vocês como executivos, talvez lá nos Estados Unidos, não sei se aqui, com os bônus que vocês têm, vocês inclusive já podem ir ao espaço, já foram 600 pessoas, né? Na parte de turismo, De né? turismo, na parte de Turismo espacial, né? Ainda está bem caro. Mas Ainda tá bem, cara. acho que a redução significativa dos custos de lançamento, você citou a NASA aí, ela gastava $2 bilhões para fazer um lançamento, o SpaceX faz por 60 milhões. Assim. Então, É brutal. mudou completamente, né, esta indústria, né? Trouxe uma outra perspectiva. Né? Inclusive o Peter Diamandis, ele foi quem lançou aquele X-Prize nos Estados Unidos, que acho que já está na 20ª edição, em que todos os anos ele dá um prêmio de, se eu não me engano, são $10 milhões para quem conseguir resolver um problema que ele lança. E o primeiro problema que ele lançou foi para quem conseguisse construir um foguete que conseguisse sair da órbita, voltasse e depois de uma semana conseguisse fazer a mesma coisa de novo, a um custo de 100 vezes menos do que E não sei se conseguiram ou não, mas esse foi um dos desafios que ele lançou lá no começo, no X-Prize. Space Economy, a gente não tem mais a capa pra fazer um resuminho pra gente agora no final, tá vendo? Não tem. Tô com saudade dela já. Vou falar algo muito parecido com o que o Fred. Ela confunde pra gente, né? Tá bom, eu acho que o próximo assunto a gente talvez em alguns momentos passou por Quantum, né? Mas esse negócio aqui vai mudar o nome do jogo, né? E eu assisti lá no SXSW, o CEO global, né, da IBM falando sobre isso daqui, e já é uma agenda realmente que a gente está olhando para o assim, curto prazo já tem coisas acontecendo, mas tangibilização disso para o nosso dia a dia, talvez aí de horizonte de 3 a 5 anos, a gente já vai começar a ver. E o que mais me chocou assim, na discussão de Quantum, sem falar do aspecto técnico, né, de Quantum, que não é binária como 0 e 1, que é como tudo isso que a gente vive aqui hoje foi construído, né? Ela é realmente 360 de todos os ângulos, né? O que mais me chocou é a capacidade que esse negócio vai ter de resolver problemas que a gente nem imagina que existem hoje em dia pela capacidade computacional que tem, desde energia até a descoberta de curas de doenças hoje julgadas como impossíveis, né? E passa um pouquinho por isso aqui também, né? Que ele falava que na próxima década talvez a gente tenha descoberta para 100% das doenças, imagina? Esse foi um dos temas que mais me marcou durante o evento, sabe, Gilbran? Eu gosto muito do tema, eu leio muito, mas eu acho que você ter a oportunidade de debater com os especialistas da IBM, com os especialistas da Microsoft, tinha aquele cara da startup que me pareceu que tinha a visão mais abrangente do tema, né? Então é interessante você confrontar as big techs com startups sobre o mesmo tema, né? Ao parênteses, desculpa, você sabe que uma das startups que participou da nossa competição esse ano, do Global Tech Innovator, era uma solução com Quantum já, para a parte de geração de energia, é incrível. E a que ganhou no ano passado também tem uma relação, né? Com... Foi a PBSF, né? Que... Não, a internacional, ela também... sim, a internacional, sim. Resfriamento, correto. Roda em baixíssimas temperaturas. Sim.
E o que me chamou a atenção foram os usos de quantum computing, né? Como isso está se materializando em coisas reais, né? Está saindo do campo da física, de uma ciência muito teórica para os laboratórios algo do dia a dia do executivo, né? Então, eles falaram bastante, né, da capacidade de testar novos materiais. Então, pensa nas fibras de carbono para avião, para não sei o quê, aquilo para você ter alta resistência, nos químicos, né, de todo tipo de natureza, e principalmente das proteínas, né, para você testar novos medicamentos. Então, a sua capacidade de testar possibilidades, aqueles testes que hoje, testes em humanos, depois eu fui até ler a respeito, teste mínimo assim é de 10 anos para você testar num humano. E com isso daqui você consegue reduzir muito o tempo de teste, né? Justamente pela capacidade, né, combinatória que uma tecnologia dessa traz. Mas eu não podia deixar de mencionar a questão da criptografia, que essa bate direto no setor financeiro, e não só no financeiro, né? Em todos os Tudo setores. que roda blockchain por trás. E o que eles estão dizendo é que em 2 anos os computadores quânticos estarão comercialmente disponíveis e capazes de quebrar a nossa criptografia atual, né? Que hoje é dito impossível. Que quando a gente implementou, né, o horizonte num computador binário era de algumas centenas, às vezes milhares de anos. Então você tinha uma segurança praticamente eterna aqui daquilo que você criptografava. Então eles estão falando muito de como, para os grandes bancos, você começa essa troca imediatamente. Esse é um dos sinais, né, do Foresight, que você tem que tomar uma ação imediata. E é isso que eles estavam dizendo. Então você consegue manter os seus sistemas atuais, mas colocando chaves mais fortes imediatamente, né? E nos próximos 2 anos você tem que começar a trocar os algoritmos de criptografia, principalmente daquilo que é mais sensível, né? Principalmente transação financeira entre bancos, né? Nos próximos 2 anos você tem que trocar para algoritmos, eles chamam de pós-quantum cryptography. Talvez até conectando com esse ponto de mercado financeiro, né? Um dos exemplos que foi colocado é você, por exemplo, na parte de pricing. Então hoje você pensa no modelo Monte Carlo pesadíssimo, né, de um banco, dando preço para tudo o tempo todo. Isso não roda assim real time, né? Você tem aquilo ali rodando, talvez tenha a carga diária, enfim, aí eu não sei exatamente qual a periodicidade, mas com quanto e a capacidade computacional que ela traz, né? Você vai ter esse negócio real time. Então dá um desastre ecológico, enfim, não sei onde, o pricing daquela garantia, o preço daquela transação, daquele crédito que estava sendo concedido, que tinha uma garantia que foi afetada por aquele desastre, já alterou imediatamente, antes de você ter que capturar isso via outros meios, como por exemplo imprensa e por aí vai, né? Então, sem falar das aplicações na área da saúde. Toda grande oportunidade traz muitos riscos também, né? Natural, né? É. No diagrama chinês até risco e oportunidade é igual. Já não sabia. Que o Frank falou claro, né? Tem muito risco associado a isso aqui. E tem um outro que eu acho que é importante também, que a gente está falando mais no mercado agora, por essa situação aí de Brasil, China e Estados Unidos, que são as terras raras, né? Aliás, eu descobri que é raro não porque não tem abundância, mas é porque é de difícil exploração. A raridade vem daí. Tem um pouco disso na Ucrânia, né? Agora na Estados Unidos tem muitas terras raras, Brasil também, China também, só que qual é a diferença? A China ela avançou muito rapidamente nos últimos anos em como fazer a exploração disso. De Brasil e Estados Unidos não tem a tecnologia tão avançada assim. Os carros elétricos dependem muito do ímã, por exemplo. Tela de televisão, tela de smartphones. Os seus chips, né? Agora que falei tela de smartphone, todo mundo vai querer saber de terras raras, porque isso mexe com todo mundo. É verdade. Então esse é um outro ponto bem importante, que conecta lá com o tema de geopolítica, né? Porque como é que é essa pressão dos Estados Unidos e China? Porque hoje os Estados Unidos é dependente, né? Embora ele não tenha a capacidade de exploração, então ele tem uma dependência do mercado chinês. E agora? Aí o que faz? Bom, e não custa lembrar que a KPMG está se preparando já também para essa onda, né? Que daqui a pouco está aí. Então, tanto nos Estados Unidos como aqui, a gente já está olhando um pouco para essa agenda. Já tem gente perguntando e a gente vai ter que estar preparado. Exatamente. Bom, eu acho que, estamos aqui num mega resumão. Eu falei que ia ser um resuminho, né? Foi um resumão, né, Rui? Contamos com a ajuda da K aqui. Mas eu pedi aqui, até para que a gente não pudesse ficar de fora dessa agenda, pelo menos no lado da brincadeira do CPF aqui, né? Do VEL 3, né? Então, cada um de nós aqui gerou um videozinho, né? Pra gente terminar. Então, o primeiro aqui, eu acho que vamos ver aqui, é do Frank, olha lá, o Frank, tá vendo? Fui buscar uma foto isso deve ter uns 10 anos.
Mas eu quis dar um tom mais informal aqui. Já que a gente estava falando de quanto, né? O computer está chegando com velocidade máxima e vai mudar tudo o que confessemos de criptografia. Você está preparado para essas mudanças? Eu não ainda, falamos ainda, né? Mas estou estudando. Porque acabou os 8 segundos da geração do véu, que é o limite, né? O 9º segundo seria ainda. Nesse assunto aqui, eu tenho que ficar de braço dado aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui para as nossas soluções. Tá certo. Bom, próximo vai muito pela linha da geopolítica, esse é o meu, né? Então botei ali o Tesla, o Optimus, né? Da Tesla por um lado e do outro lado do mundo, lá o chinês, que eu esqueci o nome dele agora. Eu até fiz um orçamento semana passada, curioso, né? Mandei lá pra China, pra empresa desse humanoide e pedi um orçamento. Quanto custa? Que eu vi em alguma matéria aí que custava $5.000, alguma coisa, que é caro, né? Mas é humanoide, né? né? Mandei, ela voltou $16.000 sem os impostos. Você vai multiplicar R$250 mil para chegar aqui. E um digital influencer acabou de trazer, não sei se vocês viram na rede social, tá fazendo um maior sucesso. Andando com o humanoide dele pra cima e pra baixo nas ruas, tá mó barato. Vai a China dar um chute no Tesla, no Optimus. Não é à toa que o risco geopolítico não sai do relatório anual do World Economic Forum. Calma aí, pessoal, pra que isso? Vamos resolver na conversa mesmo? Melhor, né? Isso, rapazes, é assim que se faz. Depois da tormenta sempre vem a calmaria. Que assim seja, né, pessoal? Bom, tomara que a gente tenha aí um cenário cada vez melhor nessa... Você pacificou os humanoides. Pacificar os humanoides, a ideia é essa, né? O Wesley Nisso. Eu só. Não dava pra terminar diferente, né? E vamos ver aqui a do Coutinho, né? O Coutinho mandou um ali, ó, que é falando do futuro, do passado, cada pessoa do passado versus a pessoa do futuro, né, Coutinho? E você? Qual é a direção para o futuro? Bem, eu pensei que fosse aqui. E aí, pessoal, vocês estão atrasados. Possível chegar ao futuro a cavalo ou de bicicleta. Querem uma carona? Quais são nossas opções? Bem, deixe-me pensar. Você já ouviu falar sobre extinção? Qual que é a sua leitura sobre isso? Então, a gente tem até usado internamente, né, Gilberto, assim, sem nenhum demérito de quem ainda não está nesta agenda, mas para que entenda a importância de você se conectar o mais rapidamente possível. Você tem ali aqueles 20% que rapidamente se conecta, tem 10% que é mais resistente, a gente vai puxando com toda a força ali, mas a maior parte depende muito da agenda que a liderança propõe nas organizações, né? E acho que o trabalho que você e o Franco têm feito, né? A gente criou ali os fóruns específicos para isso, para trazer todo mundo para isso, né? Então, você lá, a brincadeira outro dia numa reunião interna foi, né? Você com seu cavalo, por mais que você tenha conhecimento ali, você não vai transformar no ambiente de negócios, então você tem que trazer esses componentes para o mais rápido possível para soluções. Acho que todos nós temos um pouquinho de cowboy dentro de nós, tem, aqui, né? Tem. O empirismo de um executivo de sucesso, ele é muito forte e é algo importante. Né? A tua experiência, o que você acumulou de sucessos, de derrotas que te ensinaram, né? As chamadas cicatrizes, elas são importantes. Mas você tem que compor esse empirismo com dados, com ciência, né? Com tecnologia. Né? E vontade de aprender, né? Porque muito. Tá mudando tudo aí o tempo todo de maneira muito relevante. Bom, senhores, eu acho que talvez cumprimos a nossa missão, né? Esse podcast... Nossa bateria durou mais do que a da cá. Nossa bateria durou mais do que a da cá. Depois eu vou pedir um resuminho para ela aqui do que ela achou da nossa participação até lá, fazer uma análise de sentimento, né? E legal, e você que nos acompanhou então aí nesse podcast até o final, a gente agradece, né? Conecta com a gente aqui, vocês viram aí os QR Codes, né, no começo. Enfim, depois a gente vai deixar aqui também no final. Mas conecte-se com a gente aí se você quer se aprofundar um pouquinho mais em alguns desses temas, né? Porque expertise setorial, né, com cobertura e camadas de tecnologia, a gente está fazendo um trabalho cada vez mais relevante acima disso aí para resolver a dor de negócio sua, né, e dos executivos aí da sua empresa. Então, conte conosco e até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu.